Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês, né? Primeiro, eu quero dizer para vocês que é um prazer para mim dar continuidade nessa matéria de semiologia e semiotécnica para a turma de vocês, né? Totalmente inesperado, nem vocês nem eu imaginávamos que a gente iria finalizar essa matéria juntos, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Então, hoje eu vou começar com vocês falando um pouco sobre lesões por pressão. Na aula de hoje, o objetivo é apenas reconhecer as classificações, reconhecer as lesões e como preveni-las. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês questões de curativo, como avaliar essas lesões e como fazer o tratamento, ok? Bom, esses vídeos que eu costumo gravar, né, os meninos que já têm aula comigo já estão acostumados, já sabem mais ou menos como é. Eu costumo gravá-los, disponibilizar para vocês e também disponibilizo sempre que possível os slides para que vocês também possam fazer o estudo em casa, né? Então, hoje vamos falar aqui sobre lesões por pressão e vamos falar então sobre a sua classificação, ok? Vamos lá. Primeiro, para que a gente possa falar sobre as lesões por pressão, primeiro a gente tem que fazer um apanhado geral sobre a fisiologia da pele, né? A pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano, né? E a função que ela tem, que é a função de proteção, secreção, né, de algumas substâncias, excreção, né, a pele ajuda ali também na termorregulação, absorção, né, de alguns nutrientes, de medicamentos e metabolismo também. E também ela ela é muito importante com relação à imagem corporal, né, de todos nós e também nas sensações, né, porque a pele é bastante ligada a terminações nervosas com relação às sensações que nós temos, né, o toque. Ele faz parte, então, dessas sensações. Bom, aqui a gente tem um pequeno corte anatômico, né, esquematizado das 3 regiões principais da pele. Aqui na primeira camada, que é essa camada que vocês podem ver aqui, a gente tem a epiderme. O que nós temos na epiderme? Na epiderme nós temos principalmente alguns poros, né? Vocês podem ver, por exemplo, aqui seria um poro. Nós temos pelos, como vocês podem ver, e nós temos uma camada queratinizada, né, que seria essas camadas aqui, a camada mais superficial. E algumas terminações nervosas, olha só, né, essa região aqui um pouco mais interna. Bom, logo abaixo a gente tem a camada da derme, né, que é essa região aqui, nessa região em que vocês podem ver logo abaixo da epiderme, vem a derme. E o que nós temos na derme? Na derme a gente tem glândulas sudoríparas, né, que são essas glândulas, vocês podem ver por aqui, né? E algumas glândulas sebáceas também, né? As glândulas sudoríparas, elas vão estar ligadas também ao pelo, elas vão estar ligadas aos poros, né? Porque elas precisam ter o seu conteúdo extravasado, esse conteúdo precisa sair, né? Nós vamos ter alguns músculos nessa região e principalmente na base do pelo, né, que a gente chama de músculos eretores do pelo, que é aquele músculo que ajuda o pelo a ficar eriçado, né, quando você sente, por exemplo, um arrepio, né, e alguns folículos pilosos, todos eles vão ter a sua origem na região da derme. Por último, a gente vai ter aqui, então, a região da hipoderme, né? O que nós temos na hipoderme? A gente tem algumas veias, algumas artérias e, principalmente, temos tecido adiposo. O tecido adiposo é representado aqui por esse amarelinho, né? E nessa região a gente pode dizer que é a terceira camada mais profunda da pele. Abaixo disso, o que nós temos aqui embaixo? Nós temos músculos, né? Nesses músculos, junto com eles, nós vamos ter alguns tendões, né? E abaixo dos músculos nós vamos ter os ossos, né? Ou que podem estar abaixo ou entremeados, dependendo da área do corpo.
Então, para que a gente possa falar de lesões por pressão, a gente tem que falar então dessas 3 camadas principais, a epiderme, a derme e a hipoderme. Por quê? Porque quando nós temos lesões por pressão, são essas as camadas que vão ser acometidas, ok? Vocês vão ver aqui agora como que é. Primeiro, vamos falar da mudança do termo. Né? Até antes de 13 de dezembro de 2016, vocês com certeza escutavam falar por úlceras por pressão, né? Que a gente colocava como UPP. Esse termo foi mudado, né? Antigamente também se usava muito escara, né? Úlcera de decúbito, úlcera de pressão. Em 13 de dezembro de 2016, isso foi mudado para lesões por pressão. E aí, desde essa época, nós usamos o termo correto como LPP para descrever uma lesão por pressão, né? Por que houve essa mudança? Porque o termo escara, ele pode ser utilizado para alguns outros tipos de lesões, de feridas, né? Úlcera também são outros tipos de feridas. Então, não é só aquela que acontece pela pressão. Então, havia necessidade de colocar um nome que fosse específico, e aí então se criou, né, o termo lesão por pressão, porque ele descreve melhor esse tipo de lesões. Vamos lá. A LPP então, né, ela vai ocorrer principalmente devido à falta de oxigênio no local, que vai consequentemente levar à falta de nutrientes nos tecidos, né? Então ocorre ali uma isquemia local, né? E essa isquemia ela vai levar à falta de nutrientes, né? E essa isquemia ela vai ocorrer principalmente à pressão mesmo, né? O nome já é indicativo, né? Que ela ocorre de acordo com a pressão que os tecidos moles vão sofrer, principalmente quando eles estiverem próximos a uma área de proeminência óssea, por períodos longos, né? O que seria isso? Seria aquela área que fica pressionada sobre um osso durante um longo período. E o que vai acontecer? Essa área pressionada, ela vai ser achatada e ela vai ter a sua extensão diminuída. E isso pode fazer com que todos os vasos sanguíneos que a gente tem ali, naquela região, possam sofrer isquemia. Né? O que seria isso também? A isquemia é quando um vaso sanguíneo não consegue receber aporte sanguíneo suficiente para que ele faça suas trocas, né? Na microcirculação. E aí, então, naquele local, a gente vai ter falta de nutrientes devido à falta de sangue, vai ter edema, que é um inchaço, né? E ativação de alguns mediadores da inflamação, porque no local vai ter, então, uma reação inflamatória, né? E essa reação inflamatória vai levar, consequentemente, à morte celular. Por quê? Porque o organismo não vai conseguir aporte sanguíneo e de nutrientes suficientes para poder combater essa inflamação local. E essa inflamação local vai acabar, né, resultando em morte celular. E aí é onde nós temos, então, a destruição das camadas da pele. Ok? Vamos lá, então, ver como que funciona esse processo, né? Primeiro, a gente já vai falar de uma forma bem rápida, quais são os estágios, dentro desses estágios e explicando para vocês como acontece o acometimento da lesão, ok? Vamos lá. Então, ela sempre vai ser classificada em estágios ou categorias, sempre. Então, toda vez que eu tenho uma lesão por pressão, eu sempre vou ter uma classificação em estágios ou categorias, né? Então, vamos lá. Primeiro, o estágio 1 ou categoria 1. Ela é caracterizada pela pele que ainda está íntegra. Quando eu falo que a pele está íntegra, quer dizer que não há nenhum corte, não há nenhuma lesão, não há nenhum tipo de abrasão local, ou seja, a pele ainda está fechada, intacta, né? Só que ela não está totalmente, vamos dizer assim, totalmente preservada nesse caso aqui, tá bom? Ela está íntegra no sentido de que não há rachaduras, não há nenhuma abertura nessa região. Só que há um eritema que não embranquece. O que é um eritema, né? Para você que não conhece ainda esse termo técnico.
O eritema é uma área avermelhada, uma área de vermelhidão. E essa vermelhidão, esse eritema, ele não embranquece. O que seria aqui? Nessa região, a gente tem a região sacra de um paciente, e aqui, né, nessa circunferência, a gente tem uma área de um eritema. E esse eritema, essa área vermelha. O que acontece? Essa região, provavelmente, o paciente ficou deitado na cama, fazendo compressão sobre a região sacra, que é uma área de proeminência óssea. Nessa área, com certeza, todos os vasos sanguíneos foram ali, então, começaram a ser achatados, começaram a ser pressionados. E aí, há o rompimento de alguns pequenos vasinhos, porque esses vasinhos vão se deteriorando e ali eles não vão mais receber aporte sanguíneo. Então, como há o rompimento desses pequenos vasos, o que acontece? A área vai ficar avermelhada. Quando por um pouco momento, quando você retira o paciente dessa posição, a área volta a ser oxigenada, porque há descompressão dos vasos sanguíneos e aí então a área volta à sua cor natural. Quando nós estamos já com uma lesão por pressão em estágio 1, quer dizer que já houve dano permanente ali naqueles vasos. Então, você retira o paciente daquela posição e você retorna ali dali 1 hora, 2 horas, o tempo que for, e você vê que não vai voltar para a cor normal. Isso já caracteriza, então, uma lesão por pressão estágio 1 ou categoria 1, ok? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, ainda é lesão categoria 1 ou estágio 1, né? Mas vocês podem ver que já tem até algumas áreas já um pouquinho mais roxas, né, do que essa daqui. Nós temos áreas que nós ainda temos o eritema, mas há um pouco de arroxeamento aqui nessa região. O que quer dizer? Quer dizer que já está quase passando para o próximo estágio, mas ainda não houve o rompimento da pele. Então, o que caracteriza o estágio 1? A pele ainda não rompeu e há a presença do eritema, que é essa vermelhidão. Vamos lá. Estágio 2. Se no estágio 1 a gente não tinha, né, nenhum tipo de rompimento da pele, o que caracteriza o estágio 2 é que há um rompimento inicial da pele ali. Então, a primeira camada da pele, que é a epiderme, como nós vimos, né, anteriormente aqui, a epiderme, a primeira camada, ela vai se romper. E vai expor quem? Vai expor a derme, tá? Então, né, desse caso, a ferida vai se apresentar, né, com a coloração rosa ou vermelha devido aos vasos sanguíneos que se romperam, né, que foram perdidos ali naquela região, mas ela vai estar com aspecto úmido. O que vai ser essa característica de aspecto úmido? Todas as vezes que nós temos rompimento de células, né, nós chamamos de lise celular, essa lise celular sempre libera água, né? E aí é o que caracteriza essa região, que vai estar ali com aquela ideia de que ela está sempre molhada, sempre como se a ferida estivesse suando, né? Falando de um grosso modo, é como se você observasse a ferida e tivesse a sensação de que a ferida sua, né? Mas na verdade é um pouco de água mesmo que foi consequência do rompimento dessas células que aconteceram ali no local. Pode ter também uma bolha que esteja intacta ou não, né? Essa bolha também é formada pelo líquido dessas células que foram rompidas e a presença de exudato seroso, né? Que é o que? É aquele tipo de líquido um pouco esbranquiçado, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá bom? Então, as três nós temos caracterizado como uma lesão por pressão em estágio 2, né? Todas essas três. E aí vocês podem perceber, cada uma delas, essa daqui ainda apresenta um pouco da bolha, né? Cada uma delas, né, com as mesmas características. O rompimento da pele, você já vê ali uma ferida, né, aberta, e você vê essa região vermelha com aspecto umedecido. Então, essas são as características do estágio 2. Estágio 3, né? Estágio 3, a gente já tem um pouco mais de avanço, né, dessa ferida, dessa lesão. O que vai acontecer?
a pele vai perder então, né, a sua espessura total. Então, o que significa isso? Nós vamos perder as 3 camadas, né? Geralmente vai ser visível o tecido adiposo, ou seja, a gente ainda vai ter um pouquinho da hipoderme ali naquela região, a gente consegue ver, né, tecido adiposo ali. A gente vai ter um pouco de tecido de granulação, um pouco, né, de escaras. Quando a gente fala escaras, são as bases aqui da ferida, né, em que vocês podem observar toda a camada da pele aqui ao redor. E também algum tipo de esfacelo, né? Que são algumas células mortas que vão estar ali naquela região. Porém, ela ainda não atinge músculos, não atinge os ligamentos, tendões e nem cartilagem, tá bom? Nesse caso aqui, está um pouco vermelho demais, mas vocês podem perceber que essa lesão por pressão também na região sacra do paciente, ela apresenta tecido adiposo, né? E aqui também a gente ainda tem uma fina camada, essa daqui já está quase passando para o estágio 4, olha só. A gente tem uma fina camada, né, de tecido adiposo, que é essa região mais branquinha que vocês conseguem observar aqui, tá bom? Estágio 4. Se na 3 a gente parou, então, a lesão parou ali no tecido adiposo, né, na hipoderme, a 4 a gente já chegou no músculo, né? E aí, na 4 a gente tem a perda todinha, né, da sua estrutura da pele, mais perda de sulaque, ou seja, que são todos os tecidos que nós temos embaixo. Em alguns casos, como nessa daqui, vocês podem perceber claramente que essa é uma lesão por pressão, que ela está infectada, né, como vocês podem ver aqui por essa região. Aqui nós temos perda já de algumas áreas do músculo do paciente, né? E aqui a gente pode ver tá meio branquinho, né? Mas vocês conseguem ver aqui essas áreas onde nós temos já exposição óssea. E aqui nessa muito mais claramente, né? Vocês podem ver a exposição óssea e a perda, né? Olha só aqui a profundidade, né? A perda então da massa muscular. Ok? Então, essa é uma categoria 4, estágio 4, tá bom? Vamos lá. Então, fazendo um pequeno resumo aqui de tudo, no estágio 1, né, nós temos uma pele intacta ainda, né, ela está apenas eritematosa, ela está avermelhada, nós ainda não temos o rompimento da pele. No estágio 2, né, nós temos a perda parcial, né, da estrutura da pele e vai estar envolvendo a epiderme, vai chegar ali na derme, né? A gente vai ter então uma abrasão, ou seja, já vai ter o local de uma lesão, a pele vai estar aberta. A gente vai ter uma bolha ou então uma região que a gente pode chamar de cratera rasa, que é aquela região aberta ali. Já no estágio 3, o que a gente vai ter no estágio 3? Uma perda total do tecido, chegando aqui ó, no tecido adiposo, né? E nós não vamos ter ainda exposição de músculos, ossos ou tendões. Já no estágio 4 é quando já chega ali na região muscular. E aí pode sim ter a exposição de músculos, de tendões, de ossos principalmente, ok? Aí existe mais uma classificação que foi acrescentada agora em 2016 com a mudança do nome, que é o quê? É a lesão por pressão que não pode ser classificada, tá bom? Ou seja, a gente pode colocar o nome como não classificável. O que seria isso? É aquela lesão por pressão que tem uma perda total de tecido e que a base dela está coberta por esfacelo, né? Ou escara, aquela região preta que vocês observaram no leito da ferida. E aí eu não tenho como dizer o que está acontecendo ali. Por quê? Porque eu tenho, né, uma região de escaras, de esfacelo, de substâncias ali de pele que vai estar cobrindo aquela região. E aí eu não consigo perceber o que tem por baixo. Outra coisa também que pode fazer com que seja uma lesão por pressão não classificável é que nessa região eu posso ter mais de um estágio presente.
Ou seja, eu posso ter vários níveis de comprometimento daquela lesão. Então, eu posso, dentro de uma lesão não classificada, ter um estágio 3, um estágio 4 e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Então, alguns fatores, né, que a gente precisa saber para falar um pouquinho agora da prevenção. Por quê? Porque simplesmente, né, a parte de classificação é tudo isso aqui que vocês viram, né? E aí, semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento dessas lesões. Mas vamos falar agora sobre como prevenir. Bom, como fatores intrínsecos, né, fatores que são próprios do organismo do paciente, a gente tem, né, a idade, né, uma vez que o processo de envelhecimento ele vai prejudicar a cicatrização da pele, porque a pele vai se tornar mais fria, né, que é o mesmo que friável, vai ser uma pele menos elástica e mais fina também, né, devido à perda muscular ali na região. Mobilidade do paciente, né, visto que também pacientes que estão imóveis, pacientes que têm mobilidade parcial, pacientes que precisam de auxílio para deambular ou até mesmo para se virar na cama, se movimentar na cama, eles têm muito mais chances de desenvolver uma lesão por pressão. Por quê? Porque ele vai ter pontos de pressão em pontos específicos, né? Ele vai sofrer pressão em alguns pontos específicos do corpo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos principais. Estado neurológico do paciente, né? Porque quanto mais desperto, melhor é a movimentação do paciente. E se esse paciente também está deambulando ou não, né? Também isso vai fazer diferença. E fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos são aqueles que não estão ligados ao paciente, são fatores que eu posso controlar. Que é o que? A pressão que esse paciente vai sofrer, né, pela atmosfera terrestre, com relação, por exemplo, quando ele está deitado, né, a gente sofre uma pressão sobre o nosso corpo constantemente, mas quando o paciente está deitado, as áreas que estão em contato com o colchão, eles vão sofrer essa pressão com muito mais força. E também a questão do cisalhamento. Gosto muito de falar do cisalhamento, porque o cisalhamento ele é algo que faz bastante diferença com relação à prevenção das lesões por pressão. O que seria o cisalhamento? O cisalhamento é o fato de deslizar ou arrastar o paciente sobre a cama, ou arrastar um membro do paciente sobre a cama, sobre o local onde ele está deitado. Esse cisalhamento, ele vai acontecer de forma não natural, ou seja, quando você precisa, por exemplo, movimentar o paciente, quando você precisa mudar o decúbito desse paciente, se você não levantar ou erguer o paciente, simplesmente puxar ou arrastar, a pele vai sofrer uma pressão muito maior e ela vai ser esticada. E se a pele já está fina, com menos circulação, e você faz esse cisalhamento, né, faz esse esticamento da pele, ela tem grandes chances de se romper. Então, o cisalhamento é um dos grandes responsáveis pela presença de lesões por pressão, ok? Fricção, né, que é o ato de esfregar a pele do paciente, né, o paciente às vezes quando está acamado e muito agitado, pode acontecer dele esfregar, fazer fricção nas pernas, né, e aí então também pode acontecer uma lesão por pressão naquela região. Também, né, a transferência do paciente pode acontecer fricção quando você faz a transferência do paciente, por exemplo, do leito para a cama e da cadeira de rodas para a cama, ele pode ser transferido de forma incorreta e acontecer então uma pressão devido à fricção nas áreas de proeminências ósseas, ok? Então esses fatores a gente tem que conhecê-los para poder planejar, então, uma assistência que seja efetiva com relação à prevenção dessas lesões, tá bom? Então, vamos falar agora das prevenções de forma geral. Bom, então, como uma forma, né, que vai levar à ocorrência das lesões por pressão é a pressão em si, né, o nome até mesmo já fala, é muito importante
o quê? Ter um cuidado em que a gente possa aliviar a pressão dos locais de proeminência óssea. Então, como nós fazemos isso? Primeiro, com mudanças de decúbito. Para quem não sabe, decúbito é a posição em que o paciente está deitado no leito, em que ele é colocado no leito. E aí, essa mudança constante dessa posição, com certeza, é um ótimo recurso de prevenção das lesões por pressão. Por quê? Porque elas permitem que as áreas que estavam pressionadas possam sofrer uma descompressão. E essa descompressão vai levar, então, ao alívio, ali da região e fazer com que o sangue circule normalmente, ou volte a circular. O uso do colchão piramidal, que é o colchão caixa de ovo, com certeza vocês já ouviram falar. O nome do colchão caixa de ovo, o termo técnico para ele é colchão piramidal, tá? E ele é ótimo para aliviar os pontos de pressão. Por quê? Porque ele é feito daquela forma, ondulada, como vocês podem ver assim, ó. E aí, quando é feito pressão em um desses pontos, a energia é distribuída para os outros. E aí você consegue, então, ter alguns pontos de pressão e de descompressão à medida que o paciente movimenta ou muda, a sua posição nesse tipo de colchão. Uso de coxins, nos pontos de proeminência óssea. Coxins, o que é coxins? Coxins são tudo aquilo que eu puder fazer e puder utilizar para que eu possa, então, ter um apoio na região e para que eu possa ter uma descompressão naquela região. Então, eu posso usar, por exemplo, alguns cobertores enrolados, posso usar travesseiros, posso usar pedaços de espuma, posso até mesmo fazer os meus próprios coxins utilizando gaze, utilizando faixa, utilizando algodão. E nessas regiões de proeminência óssea, os principais que a gente utiliza é a região occipital, atrás da cabeça do paciente, região do trocânter, que é essa região próxima à bacia do paciente, região sacral e nos calcâneos, próximo ao pé, o calcanhar do paciente. Garantir um bom aporte calórico também é bastante importante, ou seja, garantir que o paciente tenha uma boa dieta, principalmente rica em nutrientes, porque isso vai nutrir, os tecidos do corpo do paciente, porque quanto mais emagrecido for o paciente, mais evidentes ficam as áreas de proeminências ósseas, e quanto mais evidentes elas ficam, mais expostas ficam a pele e muito mais chances esse paciente vai ter de ter, então, uma lesão por pressão, ok? Vamos lá. Então, falando nisso, vamos falar aqui um pouquinho de tipos de decúbitos, Acredito que vocês já conhecem, mas vamos só relembrar. Decúbito, então, é a posição do paciente no leito. E aí, quando nós temos o paciente deitado de costas no leito, a gente fala que ele está, então, em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é quando o paciente está deitado de costas aqui no leito. Nós temos também o decúbito ventral, que é quando o paciente está deitado, de barriga para baixo. E aí, nessa posição, ele está em decúbito ventral. E nós temos os decúbitos lateral, que pode ser lateral esquerdo ou lateral direito, que é quando o paciente está deitado de lado. Ok? Então, esses são os três principais tipos de decúbito. Quando a gente coloca ali o decúbito lateral como lateral direito e lateral esquerdo, a gente tem 4 tipos de decúbito. E esses 4 tipos de decúbitos podem ser feitos um rodízio com esse paciente. Esse rodízio, a maioria das prescrições pede-se que seja feito de 4 em 4 horas ou até de 6 em 6 horas, se o paciente estiver melhor um pouco. Por quê? Em cada uma dessas horas, desse quarto de hora que nós vamos estabelecer, o paciente pode ser colocado em um desses decúbitos. Em alguns casos, quando o paciente está muito debilitado, um paciente que há grandes riscos de desenvolver lesões por pressão, é feito de 2 em 2 horas, que é o tempo ideal para pacientes mais graves, mas também pode ser feito de 4 em 4 ou de 6 em 6. De 6 em 6 é mais recomendado para aqueles pacientes que já têm uma certa mobilidade e que ele precisa apenas da ajuda para se mover no leito, ok? Outros tipos de decúbitos também. Estes, é claro, são mais utilizados em cirurgias.
né? Vocês aí estão fazendo enfermagem cirúrgica, com certeza já devem ter visto. Mas, nesse caso, o que acontece é que, até mesmo em cirurgias, tem pacientes que precisam ficar nessa posição durante 5 horas, durante 4 horas ou muito mais. Então, se o paciente for ficar nessa posição por mais que 2 horas, é importante também fazer a proteção das áreas de proeminência óssea. Aqui a gente tem a posição, né, litotômica ou ginecológica. A gente pode falar também decúbito ginecológico, que é essa região em que o paciente fica com as pernas apoiado aqui nesse apoio na mesa, né? Nós temos a posição de Fowler, tá bom? Se diz Fowler. E essa posição é aquela em que o paciente está sentado no leito. Nós temos também a posição de Trendelenburg, onde a cabeça do paciente, né, vai ficar em declive com relação aos pés. O decúbito de proclive, que é o contrário do Trendelenburg. O paciente vai ficar, então, com a cabeça em aclive, ela vai ficar com a cabeça alta com relação aos pés. Nós temos o decúbito de Sims também, que não é um decúbito lateral, tá bom? Porque esse decúbito, ele está com as pernas dobradas e o braço aqui também. Esse decúbito é para quando eu preciso ter acesso, né, à região da coluna aqui do paciente ou à região anal. E também o decúbito gênito-peitoral, né, que é quando há necessidade de acesso à região anal aqui ou ginecológica do paciente por essa via, tá bom? Então, relembrando, são todos eles decúbitos que são mais utilizados em cirurgias, mas que se o paciente for ficar por grandes momentos, por grandes períodos, é preciso fazer a proteção das proeminências ósseas. Vamos lá, então falando agora de proeminências ósseas, né? Nós temos áreas com relação a qualquer um desses tipos de decúbitos que são sempre comprimidas dependendo da forma como o paciente está deitado. E aí, essas áreas são as áreas que merecem ser, então, protegidas para que o paciente tenha, então, uma forma de prevenir, né, as lesões por pressão. Geralmente para pacientes restritos ao leito, ok? Então são, né, região occipital, né, a região da escápula, região dorsal, cotovelo, região sacra, região isquiática, principalmente quando o paciente fica sentado. Aí a gente tem a região trocanteriana, né, aqui do ladinho da perna, crista ilíaca, né, região maleolar, que pode encostar na cadeira de rodas, né. Nós temos também o calcâneo do paciente, né, o joelho quando o paciente fica deitado em decúbito ventral. A gente vai ter o queixo do paciente aqui. Então, essas regiões, né, elas podem acabar desenvolvendo uma lesão por pressão. Então, são regiões em que a gente deve fazer a proteção. Então, por esse motivo, né, nós devemos fazer, então, umas mudanças de decúbito nos pacientes. Em pacientes que há muita necessidade, fazemos de 2 em 2 horas, ou então, como eu falei para vocês, podemos fazer de 4 em 4 ou de 6 em 6. Então, aqui, para vocês verem as áreas de proeminências ósseas e como elas ficam em pressão, dependendo do tipo de decúbito. Vocês podem ver aqui em decúbito lateral, né, as pressões que são feitas, e não é só do paciente com o leito, com o local onde ele está deitado, mas, por exemplo, do peso do próprio corpo do paciente, né. E aqui no decúbito dorsal, aqui na posição de Sims, né, perdão meninos, na posição de Fowler, e aqui o paciente sentado, né, em uma cadeira de rodas, ok? Todas essas são as regiões em que a gente deve fazer, então, uma proteção. E como fazer a proteção, né? Aqui, então, nós temos, por exemplo, os coxins. Vou mostrar para vocês. Coxins. Coxins podem ser esse tipo, né, ou esse daqui. Esses dois estão sendo usados um pedaço, né, do colchão piramidal, que é esse aqui, ó. Esse é o colchão piramidal para quem ainda não conhece, né? Colchão famoso, casca de ovo, caixa de ovo, né? Esses tipos de coxins são feitos usando o colchão piramidal, mas também pode ser feito com um travesseiro, pode ser feito com uma faixa e algodão, pode ser feito com lençóis,
né, toalhas macias, lembrando sempre que é preciso que seja macio o material que você vai utilizar. E que ele seja feito e depois que ele seja afrouxado ou retirado para que a região possa também respirar, ok? Nós temos, né, o uso de alguns travesseiros que podem ser colocados na região, né, como eu falei para vocês, placas de hidrocoloides que são um pouco mais caras, mas que valem a pena um investimento, né? Aqui a gente tem uma placa e aqui uma outra placa. Essas placas são feitas de um material gelatinoso, que esse material vai ser aderido à pele, e esse material é bastante macio, e ele pode ser deixado ali no local, né? Tem algumas que aguentam até 7 dias, sem precisar ser trocadas. Tem outras que a sua troca é periódica, com 24 horas ou um pouco menos. Mas as mais recomendadas são essas que podem ficar com o paciente na área, né, até por volta de 7 dias. E essas placas hidrocoloides, elas são colocadas no paciente e elas fazem a proteção da área o tempo todo. E assim que a área é descomprimida, ela volta a ser macia, né? E aí depois ela vai fazendo essa proteção no local. E ela também, o legal é que elas fazem a proteção com relação à umidade também, né? Nós temos colchões pneumáticos, também um pouco mais caro, mas se o paciente tiver condição é bastante importante esse tipo de colchão aqui. Ele é um colchão em que é utilizado um sistema de enchimento, né, controlado por esse controlezinho aqui. E o que acontece? Esse colchão pneumático ele tem um sistema aqui dentro de bombeamento de ar. E esse bombeamento de ar, às vezes ele vai inflar alguns, né, dessas pequenas saliências e vai desinflar outras. Ou então você pode programar ele para que ele de tempo em tempo, de 2 em 2 horas ou de meia em meia hora, ele possa inflar uma região e desinflar outra. E isso vai aliviar a pressão óssea no local. E como eu falei para vocês, o colchão piramidal, né, que é este aqui. Bom, além disso, né, quando nós vamos fazer a avaliação do nosso paciente, né, nós podemos utilizar também uma escala que é chamada de escala de Norton. E essa escala de Norton, né, ela é um instrumento que a gente utiliza para avaliar o risco que esse paciente apresenta de desenvolver alguma lesão por pressão, né? E essa escala, ela vai ter muito importante quando você vai planejar como será o atendimento desse paciente. O tipo de pontuação dela vai entre 5 e 20, né? Aqui ficou tampando um pouquinho, mas vou mandar os slides para vocês verem. Vai de 5 a 20, sendo 5 o mínimo, 20 o máximo. E aí a gente observa as condições, né? Esses 5 parâmetros aqui, e damos um valor para cada um deles, né? E aí, então, eu gosto dessa daqui porque ela foi feita com algumas imagens, né? E imagens sempre ajuda a gente a gravar mais do que só palavras. Então, vocês podem encontrar essa escala como escala de Norton e também como escala de Norton e Braden. E vocês vão encontrá-las, na maioria das vezes, descrita, com descrição e não com imagens assim. Gosto dessa daqui por causa da ludicidade, né? A questão de vocês observarem e associarem melhor. Então, quando a gente fala em condições físicas, a gente observa se o paciente está com boa condição física, né? Se ele está bem, se ele está mais forte, se ele apresenta um grau de conseguir cuidar de si próprio de certa maneira, né? Se ele não está muito debilitado. Se estiver, eu dou um 4. Se estiver razoável, o paciente está um pouquinho, né? Um pouquinho menos bom, o paciente não está tão bem, você vai dar um 3. Se ele estiver ruim, né? O paciente está bastante debilitado, ele precisa de ajuda, você dá um 2. Agora, se ele estiver muito ruim, ou se ele estiver até mesmo com a consciência não muito boa, o paciente está acamado totalmente, você vai dar 1 para ele, né? Condição de saúde dele geral não está boa, e você dá um número 1. Condições mentais, né? Se o paciente está alerta, você dá um 4. Se ele já está mais apático,
você dá um 3. Se ele estiver confuso, né, ele não está respondendo bem às suas perguntas, apresenta confusão, você dá um 2. Se ele estiver, por exemplo, torporoso, né, aquele paciente dorme, acorda, não consegue prestar muita atenção no que você diz, né, ele tem alguns períodos em que ele não tem a consciência plena, você dá um para ele. Com relação a atividades, ele está deambulando, andando sozinho, você dá um 4. Se ele está andando com auxílio, né, precisa ali de uma bengala, de algo para se apoiar, você dá um 3. Se ele consegue se sentar na cadeira de rodas, né, mas precisa utilizar a cadeira de rodas, você dá um 2. E se ele está totalmente acamado, ele permanece no leito, você dá um 1 para ele. Com relação à mobilidade, se ele consegue se mexer sozinho ou não. Se ele consegue se movimentar sozinho, né, o que a gente fala de mobilidade plena, você dá um 4. Se ele está discretamente limitado, ele consegue se mexer, mas não consegue se mexer totalmente sem a ajuda de algum instrumento, você dá um 3. Uma mobilidade muito limitada, ele precisa de apoio de todas as formas para poder se mexer, né? É aquele paciente que, por exemplo, ele não consegue levantar totalmente o corpo para sentar na cama, ele precisa que você acione o sistema da cama, né, para poder, rode a manivela para poder subir a parte superior da cama dele, ou então de que você faça um pouco de força para ajudá-lo a se sentar, né? Ele colabora, mas ele não consegue colaborar tanto, então você dá um 2. Agora, se ele não consegue se mover de maneira nenhuma na cama, né, ou em nenhum outro lugar, você dá um para ele. Com relação à continência, né, se ele consegue usar o vaso sanitário, a gente fala que ele está em continência boa, e aí você dá um 4. Ocasional, há momentos em que ele consegue utilizar, né, ele consegue se movimentar, utilizar o vaso sanitário, e há momentos que ele não consegue utilizar, e aí esse momento ele tem incontinência, você dá um 3. Se a incontinência é frequente, mas porém ela é um pouco ainda controlada por ele, você dá um 2. Agora, se a incontinência tanto urinária e fecal, ele não consegue segurar nenhum dos dois, aí você dá um, tá bom? Como que eu vou avaliar isso aqui? Essa pontuação vai o mínimo de 5, né, e o máximo de 20. Quando o paciente está com menos de 12 pontos, já indica risco de lesão por pressão. Então, se o paciente apresentar ali, se você fez essa escala, você vai planejar o cuidado desse paciente, você fez essa escala e ele deu menos do que 12, você pode colocar então ações de prevenção para lesão por pressão, porque esse paciente tem grandes chances, ok? Bom, então vamos lá. Então, só para finalizar, mesmo com todos esses cuidados, mesmo que você faça um ótimo plano de cuidado para evitar com que esse paciente tenha lesões por pressão, mesmo assim ainda é possível acontecer, né? Porque há alguns fatores que a gente não controla, como eu falei para vocês, os fatores intrínsecos, né? Mas é importante você conhecer e fazer com que o seu dia a dia tenha essa consciência de que é preciso fazer essa prevenção das lesões por pressão, porque são eventos que, em sua maioria, são totalmente preveníveis. E você pode, então, amenizar, né, as situações para que não ocorra. É importante reforçar também que é bom fazer um exame físico de qualidade no seu paciente, sempre que puder, para que você possa perceber os fatores de risco, para que você possa perceber as lesões que estão em estágio iniciais e já começar a tratá-las de forma efetiva, ok? Falando nisso, semana que vem a gente vai ver tratamentos e alguns tipos de coberturas para as lesões por pressão, ok, meninos? As referências são essas e espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa passar um bom semestre juntos, ok? Muito obrigada, até mais.